Olá, tudo bem? Sou Thiago Souza, consultor educador de finanças pessoais. Nós vamos falar hoje é como fazer um diagnóstico financeiro, como você descobre como está a sua vida financeira. Esse é o primeiro passo, né? Depois que você assumiu a dívida, então seria o nosso segundo passo. Assumir a dívida, a segunda coisa é realmente você entender como que você está hoje financeiramente, então. Vamos fazer um diagnóstico financeiro? Esse é um passo muito importante também, porque as pessoas têm medo de olhar a vida financeira. A pessoa tem medo de olhar o extrato bancário. Ela tem medo de ir lá e perguntar para o banco quanto que ela está devendo. Então, essa parte aqui é a hora que você vai sentar e vai pôr tudo no papel sua vida financeira, tá? E aqui você vai entender qual que é o tamanho do seu monstro, se ele é grande, se ele é pequeno, e como que você vai combater ele, tá? O processo para você combater o monstro financeiro do endividamento, ele é proporcional ao tamanho do monstro. Se for um monstro pequeno, você não mata um mosquito com uma bazuca, uma bomba. Mas você, dependendo do seu monstro, você tem que ter um calibre maior na sua arma ali, tá? Então, para você entender quais ações serão necessárias ser tomadas, você tem que entender também qual que é o tamanho da sua dívida, tá? E como que a gente faz esse diagnóstico financeiro? Basicamente, pega um papel mesmo, divida ele em quatro, tá? Faz quatro quadrantes ali, que são as quatro partes principais. Na primeira parte, lá em cima, na esquerda, superior, você coloca toda a sua renda, tudo que você ganha, e o quanto que você ganha e como você ganha. Então, por exemplo, eu ganho R$ 5.000, trabalho 200 horas por mês, então eu ganho R$ 25 por hora, tá? Aqui, o recomendado é que você pegue seu salário líquido, tá? Pegue seu salário líquido. Ah, mas líquido quer dizer sem minhas dívidas? Aí também não. Líquido é sem seus impostos. Pega o seu salário bruto, tira os seus impostos, coisas que você não tem o que fazer, tá? Consignado, dívidas, empréstimos, previdência privada, aí já são gastos que são debitados do seu holerite, lá da sua renda, mas não é um gasto é, de imposto. É um gasto que você teve ali, então subtrai essas partes aí. Então identifica quanto que você ganha. Ah, eu faço renda extra. Eu faço bolo no final de semana. Então, contabiliza também. Ah, eu ganho R$ 400 por final de semana líquido. Eu compro os produtos, faço o bolo, vendo e me sobra ainda R$ 400 depois que eu já paguei aquele material que eu comprei. Então, beleza, então identifica lá. Renda extra, bolos, R$ 400 por semana, em média ali uns 1.200, 1.400 por mês. Então, o primeiro quadrante você vai identificar a sua renda. No segundo quadrante, você vai identificar os seus gastos, suas despesas, quanto que sai de dinheiro por mês. Mas eu não tenho nem noção de quanto que é esse valor. Então, no próximo item a gente vai falar sobre isso, tá? Mas é muito importante você identificar quanto que você gasta por mês em todas as suas categorias. Até para você saber se você está gastando muito ou está gastando pouco, você tem que saber, tá? Esse é um problema financeiro das pessoas. Elas não sabem o calo que está apertando, nem sabem aonde está apertando o sapato, qual carro está apertando. Daí a pessoa vai falar o quê? Ah, preciso diminuir meu cartão de crédito. Isso é uma das coisas que as pessoas mais dizem de forma errada. Cartão de crédito não é gasto. Cartão de crédito não é gasto. Não faz sentido você falar assim, ah, preciso diminuir meu Pix. Preciso diminuir o número de cheques que eu faço. A mesma coisa com cartão de crédito. Cartão de crédito é um meio de pagamento. Mas, enfim, depois a gente fala sobre isso daí. É, mas você tem que identificar suas despesas. Para quê? Para ver se está coerente com a sua receita. Despesa, receita e despesa. Tem que estar equilibrada. Tem que estar a despesa tem que estar inferior à sua receita, porque senão realmente você está no processo de endividamento. Então você vai identificar esses dois. Quadrante de baixo, meus patrimônios e minhas dívidas. Patrimônios. O que eu tenho de patrimônio? Ah, eu tenho um carro que custa não, que vale, se eu vender hoje, ele vale R$ 45.000. Carro, R$ 45.000. Ah, mas eu não paguei ele todo, ainda falta eu pagar, de financiamento, falta eu pagar 20 mil na dívida. Então, um carro de 45, uma dívida de carro de 20.
qual que é o objetivo desse? Identificar que se eu tenho um patrimônio que me vale 45 e falta eu pagar 20, quer dizer que 25 é meu. 25 mil reais é meu. Se eu vender meu carro hoje e pagar minha dívida do meu carro, me sobra 25 mil reais. A mesma coisa vai fazer para casa. Ah, eu tenho uma casa que vale 300 mil reais e faltam pagar 200 mil. Então, casa, valor 300 mil, dívida, casa, valor 200 mil. O que é legal entender que, se você vender a casa, pagar sua dívida, você fica na sua mão 100 mil reais. Saldo bancário, aplicação financeira, vale a pena colocar móveis de casa no patrimônio? Eu não colocaria, a não ser que seja uma coisa muito expressiva. Qual que é o objetivo de fazer isso? É você identificar, porque às vezes você tem patrimônios que você pode vender para suprir uma dívida que você tem, para quitar uma dívida. Então, assim, eu não colocaria algumas coisas que eu não vou vender minha geladeira, porém eu posso vender minha bicicleta. A bicicleta eu vivo sem, geladeira eu não consigo viver sem. Então aqui eu coloquei no meu patrimônio lá uma bicicleta cara que eu tenho, que às vezes eu posso identificar que eu preciso vender, tá? Quanto mais endividada a pessoa estiver, mais vale a pena ela colocar nesse patrimônio coisas que ela pode vender. Eu já tive cliente já que se desfez de metade do guarda-roupa, vendeu, arrecadou um baita do dinheiro para pagar algumas dívidas e viveu normal, viveu, tá? Então, assim, às vezes vale a pena colocar esses patrimônios, coisas que vocês têm que pode ser vendido. Esse é o objetivo de fazer isso, tá? E nas suas dívidas, vai colocar todas as suas dívidas também. E qual a informação importante, né? Façam colunas. Primeira coluna, o nome da sua dívida. Ah, empréstimo do banco X, empréstimo do banco Y, consignado do banco Z, tá? Qual que é a sua prestação, o valor da sua prestação, quantas parcelas faltam pagar, qual que é seu saldo devedor, que é prestação vezes a parcela, vai dar essa outra coluna, e do outro lado, qual que é o seu saldo devedor se você quisesse quitar essa dívida. Porque assim, pessoal, se eu pago 1.000 reais por mês numa dívida num prazo de 20 meses, vou pagar 20 mil reais. Porém, se eu for no banco com dinheiro para querer quitar minha dívida, meu saldo devedor deve ser 15, 14 mil, tá? Então é importante saber qual que é o seu saldo devedor. Por quê? Quando você vender um bem e quiser quitar, você vai quitar seu saldo devedor. Normalmente é um valor bem abaixo de você fazer apenas prestação vezes o seu parcelamento. E aqui você fez um diagnóstico financeiro. Aqui você vai entender se sua vida financeira está doentia ou está saudável. Está doente sua vida? Você tem uma doença financeira? Que nível de doença que você tem? Se você vender todo o seu patrimônio e pagar todas as suas dívidas, sobra dinheiro, falta, está muito positivo, está no zero, está muito negativo. Aqui você faz um diagnóstico e você vê o problema que você tem, o tamanho do problema. Aqui que você vai identificar se está equilibrado ou não sua dívida, se está equilibrado ou não suas finanças, sua receita, sua despesa, seu patrimônio e sua dívida. Então, façam esse diagnóstico inicial e nos próximos passos a gente vai ver como que a gente sai desse ciclo, dessa situação financeira que você acabou de se identificar, tá bem? Então, até o próximo vídeo.